Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais. Bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou o professor Vitor e vou acompanhar vocês ao longo desse semestre no estudo das instalações elétricas. E essa primeira aula vai servir para explicar para vocês algumas coisas importantes a respeito da nossa disciplina, a respeito do formato, das regras que nós vamos seguir, da questão de atividades, distribuição de pontos, frequência e tudo mais que a gente vai precisar combinar e seguir até o final do nosso semestre. Além disso, eu vou aproveitar para dar uma visão geral a respeito dos projetos elétricos e fazer uma breve revisão com vocês a respeito das grandezas elétricas básicas, que vão ser importantíssimas ao longo da nossa disciplina. Então, primeiro, como eu falei com vocês, sou o professor Vitor, eu sou mestre em Sistemas de Energia pela UFMG, especialista em docência pelo Senai, engenheiro eletricista pelo Cefet e sou professor do IFMG desde abril de 2015, lecionando disciplinas da área de eletrônica, análise de circuitos e instalações elétricas. A nossa disciplina terá 2 aulas semanais, ou seja, 2 horários de 50 minutos, como a gente está fazendo aí por videoaula, vão ser 2 horários de 30 minutos, ou seja, 1 hora de videoaula por semana. Nossas aulas serão sempre às quintas-feiras, às 21 horas, e eu vou sempre deixar disponível para vocês via AVA esse link da nossa videoaula, então é só fazer o acesso. E ela é constituída apenas por atividades teóricas, mesmo em condições normais de aula presencial, a gente não teria nenhuma aula prática dentro da disciplina. Aqui nós temos os objetivos. Então, primeiro, nós precisamos adquirir conhecimento sobre os componentes e materiais utilizados em instalações elétricas, ou seja, nós vamos conhecer os tipos de interruptores, os tipos de tomada, os eletrodutos, os condutores que podem ser utilizados, e vamos também fazer a interpretação de projetos elétricos. Se vocês pegarem um diagrama unifilar, por exemplo, de uma planta baixa, referente a uma instalação elétrica, vocês vão ter a capacidade, ao final da disciplina, de fazer a interpretação daquele diagrama, identificar os elementos que foram conectados ali e como esse projeto ficaria em termos de prática. Vamos fazer também o dimensionamento de tudo que é utilizado em uma instalação elétrica. Então, exemplo, eu tenho um determinado condutor de cobre. Qual é a espessura correta para alimentar um circuito de um chuveiro ou um circuito de iluminação? Nós vamos conseguir fazer o dimensionamento de tudo isso daí até o final da nossa disciplina. E vamos também fazer pesquisas em folhas de dados desses componentes, desses elementos de instalações. Ou seja, nós vamos entrar em sites de fabricantes, por exemplo, encontrar lá essas folhas de dados e, a partir delas, fazer os nossos projetos. Então, no momento de definir um condutor, eu preciso saber quais são as espessuras comerciais. E, além disso, qual é o valor de corrente que essas espessuras vão suportar em determinadas condições, seja referente à instalação do conduto que eu vou usar ali, seja referente à quantidade de circuitos que passam dentro daquele conduto. Vamos também compreender o funcionamento dessas instalações elétricas e todas as normas que são aplicadas a elas, seja para projeto, seja em termos de segurança para a operação dela, sem que haja riscos, ou de modo a diminuir esses riscos. E vamos também elaborar um material descritivo referente a esses projetos. Então, ao longo da disciplina, eu sempre vou passar para vocês projetos elétricos, dividido em etapas, de modo que no final da disciplina vocês vão ter feito o projeto de uma instalação de uma residência. E aqui nós temos uma visão geral dos conteúdos que serão abordados ao longo da disciplina. Então temos aí previsão de cargas, que é de acordo com o tamanho da residência, dos cômodos, de acordo com o perímetro que nós temos ali, nós vamos conseguir fazer a previsão de quantos watts eu tenho que reservar para cada elemento. Por exemplo, para tomadas eu tenho que reservar uma certa quantidade, para iluminação eu preciso reservar também. Então, só olhando a estrutura da casa, da residência, do comércio, enfim, que a gente estiver analisando, eu já serei capaz de fazer essas definições. Demanda e entrada de energia. Isso daí está relacionado à questão do padrão. Qual é o tipo de padrão que vai ser usado? Quais são os condutores? Como que funciona a questão do medidor de energia? O que é prioridade? O que é responsabilidade da CEMIG? O que é responsabilidade do projetista, da pessoa que está executando a obra? Nós vamos conseguir verificar todas essas questões aí. Quadros de distribuição e divisão de circuitos, que é aquele chamado quadro de luz, de onde saem todos os circuitos da instalação, onde ficam lá os disjuntores. Vamos aprender também como que esse quadro funciona e como que essa divisão de circuitos deve ser feita. Os componentes da instalação, no caso já citei vários aí para vocês, vamos conhecê-los melhor. Vamos fazer o dimensionamento de condutores, dutos e proteções. Essas proteções aí
são referentes ao circuito elétrico e às pessoas que usam esse circuito elétrico também. Diagrama unifilar em planta baixa, ou seja, é o registro desse circuito, as simbologias adequadas, as conexões adequadas, como que isso daí vai ficar de modo que qualquer pessoa que entenda de interpretação de projeto elétrico possa pegar esse projeto e dizer para a gente o que existe ali e como que isso está sendo feito. Faremos também a interpretação de diagramas e projetos elétricos, ou seja, vocês vão ser capazes de criar o projeto e de interpretar também. Pegando o projeto de um terceiro, vocês vão conseguir fazer a leitura dele sem problema algum. Estudaremos a luminotécnica, que está relacionada à questão de iluminação dos ambientes. Veremos também um pouco a respeito de aterramento elétrico, a função dele, como que ele é feito, questão de cálculo de resistência de aterramento. Vou falar também um pouco a respeito de instalações de telefonia, quantos pontos nós precisamos reservar em uma edificação, quais são os cuidados que nós precisamos ter quando passamos uma instalação de telefonia junto com uma instalação elétrica, existe uma separação entre elas, enfim, vários aspectos que são muito relevantes aí. Documentação do projeto, que entra toda essa questão do desenho, dos cálculos que a gente vai fazer aí. E por fim, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que envolve a parte de para-raios e o aterramento propriamente dito. Todos os nossos materiais, incluindo aí atividades e provas, vão ficar disponíveis no AVA. Sempre que vocês quiserem alguma referência da disciplina, vai ficar tudo lá. Os slides que eu passo para vocês, inclusive esses daqui que eu estou falando sobre eles agora, estão disponíveis. O plano de ensino, as atividades, fóruns, tudo que vocês precisarem está lá no AVA. E aí toda quinta-feira, a partir das 21 horas, vocês já vão poder fazer a consulta aqui no AVA e começar a assistir a aula da semana. E sempre que vocês precisarem tirar alguma dúvida, eu vou deixar disponível aí o chat do AVA, o próprio fórum e também por e-mail. Vocês vão escolher o meio de entrar em contato comigo. E eu vou fazer também um horário de atendimento, vou especificar mais à frente aqui. O nosso livro-texto é Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, do autor Roberto de Carvalho Júnior. É um livro que traz as informações que a gente precisa de forma bem clara, bem objetiva, e que eu escolhi também por estar disponível na biblioteca virtual. Todos vocês têm acesso a essa biblioteca. É só fazer a consulta, vocês podem fazer a leitura do livro online, lembrando que download aí não é possível, mas vocês vão poder ler todos os capítulos dele online, e todos os slides que eu trouxe, que eu vou trazer para vocês aqui, tem como base esse livro e as normas técnicas que também são bem fáceis de serem acessadas. Como vocês já sabem, para aprovação em qualquer disciplina do IFMG, vocês precisam ter 60% da pontuação. E além desses 60%, é necessário ter 75% da frequência. Por esse motivo, eu vou ter que fazer o controle da frequência de todos vocês aqui na nossa disciplina. E isso vai ser feito por meio das atividades entregues. Ou seja, toda semana eu vou passar uma atividade para vocês sobre o tema da aula. Vocês vão ver que, de maneira geral, vão ser atividades bem diretas, só mesmo uma questão de consultar o que foi passado ali e depois fazer uma aplicação. Acaba servindo como um exercício de revisão também, vale muito a pena vocês fazerem. E com base na entrega dessas atividades é que eu vou definir a frequência de vocês. Ou seja, se vocês assistirem às aulas, mas não entregarem as atividades, vocês vão ficar sem a frequência. E lembrando que toda atividade tem um prazo de 1 semana. Então, por algum motivo qualquer, vocês não assistiram a aula no dia e horário que ela aconteceria, que seria quinta-feira às 21 horas, vocês podem assistir ela ao longo da semana seguinte e fazer atividade para entregar até a meia-noite da próxima, até as 23h59 da próxima quinta-feira. Passou as 23h59, o sistema fecha e vocês não conseguem mais entregar aquela atividade. E aí conta como falta para vocês, além de perder a pontuação referente a ela. Eu previ aí 1,9 pontos por atividade, ou seja, por semana, que foi a divisão que eu obtive dos 30 pontos reservados para a atividade. Vou fazer um horário de atendimento por semana, 1 hora por semana. Vou deixar o link disponível no AVA quando estiver chegando próximo do horário. Esse atendimento vai ser via Google Meet. E a princípio eu marquei aqui toda sexta-feira, das 18 às 19 horas. Se vocês acharem interessante mudar esse horário, é só me mandar e-mail, que eu converso aí com vocês, a gente troca uma ideia e pode fazer qualquer outro horário que não tem problema algum. Eu só coloquei nesse horário porque não vai bater com nenhuma aula de vocês. Então, precisando de outro horário aí, a gente consegue sem problema algum. É só me avisar. Nós temos a distribuição de pontos. Vocês vão fazer 2 provas, no valor de 20 pontos, cada uma. Eu ainda vou verificar a questão do formato da prova, depois eu falo mais para frente com vocês como que isso daí vai ficar. Eu vou passar também 3 projetos referentes à parte de
é de instalações elétricas mesmo. Vocês vão projetar uma instalação de uma residência. E eu dividi esse projeto em 3 etapas. E aí cada etapa valendo 10 pontos, de acordo com o conteúdo que a gente estiver visualizando aí. E essas atividades semanais valendo 30 pontos. Como são 18 semanas previstas, nós temos aí 2 provas, então são 16 semanas de aula, de conteúdo. Dividindo aí 30 pontos por 16, nós vamos encontrar aproximadamente 1,9 pontos por aula. Ou seja, cada atividade que eu passar no fim da aula vai valer 1,9 pontos. Inclusive, vocês já têm uma atividade hoje para me entregar na semana que vem. Então fiquem de olho aí, não percam nenhuma atividade. Eu já deixei disponível para vocês aqui também o nosso plano de ensino. Vocês vão encontrar todas as informações referentes à disciplina. Esse resumo que eu acabei de passar para vocês está todo aqui. Então depois dê uma lida com mais calma. Já temos o cronograma definido também, ele aparece aqui. E aí eu separei 2 documentos, um para engenharia de controle e automação e outro para engenharia mecânica. Mesmo que as 2 engenharias tenham as mesmas aulas, eu separei os documentos por questões de organização, de cabeçalho. Vocês vão ver que esse aqui, por exemplo, é da engenharia de controle e automação, que essa disciplina é do 8º período, uma optativa do 8º período. Na engenharia mecânica já é uma optativa do 10º período. Então só tem essas diferenças referentes à parte de documentação. Mas a disciplina em si, o conteúdo, os assuntos tratados são os mesmos. O documento em si tem o mesmo corpo. Só mudei mesmo essa ideia do cabeçalho. E aí nós temos aqui a ementa, que é basicamente aqueles tópicos que eu falei com vocês, os objetivos, que eu também já falei, a metodologia. Eu vou trabalhar sempre com essa ideia das videoaulas, mais os atendimentos ao vivo. Eu acho que funciona bem, a gente consegue ser mais direto no caso das aulas, né? Com um tempo menor eu consigo passar o mesmo conteúdo, e depois, tendo alguma dúvida, no dia seguinte à aula, toda sexta-feira, eu farei esse horário de atendimento aí. Aí com relação às atividades discentes, ou seja, o que vocês precisam fazer, serem assíduos e participar das aulas, ou seja, fazer as atividades, assistir dentro do prazo e, precisando, participar também desses horários de atendimento ou tirar dúvida via e-mail, fica a critério de vocês, né? Essa questão de como tirar essas dúvidas aí. Comprometimento e ética na realização das atividades e observância dos prazos, porque toda atividade que eu coloco com prazo de entrega é para ser entregue até aquele prazo ali, por quê? O sistema fecha depois disso. Então, se vocês deixarem de entregar alguma atividade, vocês vão perder essa chance. Aí é claro que se for algum motivo excepcional, vocês vão entrar em contato comigo e a gente combina outra forma de entrega. Mas, a princípio, se for seguir aí o que está planejado, é sempre dentro daquele horário. Os procedimentos de avaliação são as 2 provas de 20 pontos, os 3 projetos de 10 pontos cada um, e as atividades semanais totalizando 30 pontos. Exame especial. Já está aqui o procedimento. Eu vou fazer pelo menos um encontro com vocês antes da prova e fazer uma avaliação apenas, valendo os 100 pontos referentes a esse exame. Aqui nós temos o conteúdo programático, separado por carga horária, que eu falei com vocês também. A bibliografia básica, sendo o livro do Roberto Carvalho Júnior o principal, e mais outros aí que vão ser úteis, ou até normas técnicas, né, que são úteis, principalmente essa NBR 5410, que é referente a instalações elétricas em baixa tensão. Nós vamos usar ela bastante aqui. Algumas bibliografias complementares, um livro de análise de circuitos, que é algo bem importante quando a gente fala de instalações elétricas, e outros já dentro do tema também. E por fim temos o cronograma. Vocês vão ver que as aulas já estão todas previstas aqui. São 18 semanas de aula, tirando aí as 2 semanas onde nós temos a Semana de Ciência e Tecnologia e a Semana da Consciência Negra. Então, tirando essas 2 semanas, são 18 semanas de aula. O conteúdo está bem distribuído aqui. Então fiquem atentos porque nós temos 2 sábados letivos. O primeiro, 19 de setembro, e o segundo, 28 de novembro. Eu já deixei marcado aqui também como sábado para a gente lembrar. Então o procedimento vai ser o mesmo. Vou deixar a aula disponível para vocês. Precisando, depois a gente vai conversar no atendimento ao vivo. E aí o exame especial está marcado para o dia 17 de dezembro. Mas vamos com calma aí, fazendo as atividades, seguindo o cronograma. Acredito que a gente não vai precisar passar por essa etapa aqui. E vamos aproveitar essa aula de hoje para falar com vocês a respeito de alguns conceitos muito importantes referentes à parte de instalações elétricas. E isso envolve aqueles conceitos elétricos básicos, como tensão e corrente, além da parte de projeto, que eu já vou começar a dar uma ideia para vocês de como que funciona. Então, a primeira coisa importante, o que é um projeto elétrico? A gente pode definir esse projeto como uma representação gráfica e escrita
do que a gente pretende instalar em uma edificação, com todos os detalhes necessários para garantir uma instalação adequada, que seja funcional e segura. Se a gente conseguir chegar a esse ponto, teremos um projeto elétrico em mãos. E esse projeto, se for corretamente dimensionado, vai gerar uma grande economia em termos de condutores, de materiais, e ao mesmo tempo vai funcionar de maneira adequada. Porque é muito fácil a gente pensar, né? Se os condutores têm um limite de corrente, é só colocar o condutor com a maior seção que eu encontrar, que ele vai suportar aquela corrente específica ali. É verdade, mas vai gerar um custo muito alto. Então, nosso objetivo aqui é equilibrar os dois, um funcionamento adequado, de forma segura, com os custos. O custo tem que ser o menor possível, desde que ainda mantenha-se a questão da segurança e da funcionalidade. E aí nós vamos seguir uma série de normas técnicas para fazer esse projeto. Inclusive, é necessário ter uma conversa da parte de projeto elétrico com a concessionária, ou seja, o projetista da parte elétrica interna da edificação precisa estar por dentro também das normas da concessionária. No caso, a concessionária de energia aqui do estado é a CEMIG. Então nós vamos fazer a consulta, por exemplo, da norma de distribuição 5.1 da CEMIG, que fala a respeito da entrada de energia em edificações individuais. Essas aqui são as principais normas técnicas que nós utilizaremos ao longo da disciplina. A primeira aqui, a NBR 5410, é de instalações elétricas em baixa tensão, e ela traz todos os passos que a gente precisa seguir para conseguir chegar ao projeto elétrico, fazer o dimensionamento adequado de todas as partes da instalação elétrica. Temos a NBR 5419, que trata da proteção contra descargas atmosféricas, da elaboração do SPDA. Temos duas normas aqui que tratam da simbologia utilizada em circuitos elétricos. Existia a NBR 5444, que falava de símbolos utilizados em diagramas elétricos, mas ela foi cancelada devido à existência de outras normas que a gente vai acabar consultando aqui também. E temos a NBR ISO 8595, referente à iluminação de ambientes de trabalho, que nós vamos usar para definir a parte de luminotécnica. Qual é a potência de iluminação que eu preciso ter em certo cômodo, como que essas lâmpadas vão ser distribuídas, a gente consegue a partir dessa norma aqui. E aqui nós temos uma edificação, e o que a gente faz em termos de projeto para essa edificação é do medidor para dentro. Ou seja, a partir daqui é que a gente vai se preocupar em colocar os condutos, que são os eletrodutos, ou as calhas, as canaletas, tudo que a gente usa para abrigar os condutores, que são os fios de cobre, os cabos de cobre. Vamos definir como que vai ser esse quadro de distribuição, a questão dos disjuntores, dos cabos que vão ser utilizados nesses circuitos terminais, qual a quantidade de tomadas, quantidade de interruptores, de lâmpadas, enfim. Dentro da edificação, a gente vai ter que se preocupar com todos esses detalhes para garantir o bom funcionamento. E isso inclui o aterramento elétrico, que aparece aqui no início. Agora, do medidor para trás aqui, é responsabilidade da CEMIG, mas a gente vai ver também quais são os parâmetros adequados para ser colocado aqui, por exemplo. Qual é o disjuntor geral que a gente vai usar, qual é a espessura do condutor que deve ser utilizado aqui nesse caso, todos os detalhes também referentes ao quadro de distribuição. Então, daqui para trás é a responsabilidade da concessionária. E é recomendado que as instalações elétricas internas, depois da medição de energia, sigam a NBR 5410. Como eu falei com vocês, ela vai ser nosso guia na hora de fazer os projetos elétricos. E aqui a gente tem a questão do fornecimento de energia. E existe ali um ponto de entrega, que é onde a gente tem o padrão, o medidor e o disjuntor geral. Depois dele é que a gente vai começar a aplicar essa ideia da NBR 5410. Aqui é mostrado a rede da concessionária. Temos aqui os cabos de alta tensão, que são na casa de 3.800 volts, as 3 fases que passam na parte mais alta do poste. Temos o transformador, que tem como objetivo reduzir esse nível de tensão, e depois que ele for reduzido, nós podemos trabalhar aí com 220 ou 127 volts, que vai fazer a alimentação das edificações. E aí temos o poste particular, onde os condutores entram para fazer a alimentação de toda a instalação elétrica. A partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar melhor essas questões referentes às instalações elétricas. Mas para isso, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas grandezas elétricas básicas. Quem aí já tem mais costume, é bom dar uma relembrada. E quem não pegou isso ainda muito bem, é a oportunidade de tirar as dúvidas para a gente poder dar continuidade depois. O primeiro passo é relembrar os 3 conceitos básicos aqui, de tensão, corrente e resistência,
que são as grandezas elétricas mais importantes. Junto dessas três, nós vamos relembrar também o significado da potência elétrica, que vai aparecer bastante ao longo da nossa disciplina, porque a maioria dos dimensionamentos que aparecem na hora de fazer o projeto elétrico são referentes à potência elétrica. É uma grandeza importantíssima, então, de ser lembrado. Começando aqui pela tensão elétrica, nós temos o seguinte: ela pode ser vista como a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Sempre é necessário ter dois pontos para falar de tensão elétrica. Por isso que quando a gente pega uma bateria, uma pilha, ela sempre tem um positivo e um negativo, porque a gente está falando ali de uma diferença de potencial entre dois pontos. Quando a gente fala de uma tomada, que seria algo mais comum aí numa instalação elétrica, nós também temos dois pontos que geram essa diferença de potencial. Normalmente temos aí fase e neutro, ou fase e fase. E isso daí vai depender do tipo de instalação que a gente tem. A principal diferença de uma bateria, uma pilha, para uma tomada é a questão do tipo de tensão que nós temos ali. No caso da pilha, bateria, a tensão é contínua. Isso significa que um terminal é sempre o positivo e o outro é sempre o negativo. E, teoricamente falando, à medida que o tempo passa, esse valor de tensão permanece constante. Digo teoricamente porque, na prática, uma pilha, uma bateria descarrega. Então, essa tensão começou ali contínua, num certo valor, por exemplo, uma pilha de 1,5 V, só que à medida que ela vai tendo a carga consumida, esse valor de tensão tende a diminuir. E quando eu falo da tomada, por exemplo, eu estou falando de uma tensão que é alternada. Nesse caso, a polaridade dela troca o tempo todo. E isso daí tem algumas vantagens, principalmente relacionadas à transmissão de energia. Mas isso aí a gente vai deixar mais para frente. Então, o objetivo aqui é lembrar o que é tensão elétrica. Diferença de potencial entre dois pontos. O símbolo dela é a letra V maiúscula e a unidade dela é o volt, representado também pela letra V maiúscula, igual a gente vê aqui. Então, nesse exemplo, foi colocado uma fonte de 5 volts e uma fonte de 9. Essas duas simbologias podem ser usadas para fontes contínuas e a forma de onda seria essa daqui. Tem uma certa amplitude que permanece constante ao longo do tempo. E aqui do lado eu coloquei uma foto de uma fonte de bancada de laboratório para ilustrar o que seria uma fonte contínua. Mas eu poderia colocar também baterias, pilhas, que a gente conhece aí do dia a dia. E essa tensão elétrica é a grande responsável por colocar os elétrons em movimento. Por quê? Os elétrons que estão no terminal negativo da fonte vão fluir pelo circuito, quando a gente fizer a conexão de algum elemento aqui, de uma lâmpada, de um motor, eles vão sair do terminal negativo, atravessar aquele elemento que foi ligado e chegar no terminal positivo. Esse movimento dos elétrons é causado por essa diferença de potencial. E esse movimento de elétrons recebe um nome específico. Ele é chamado de corrente elétrica. É representado pela letra I maiúscula e a unidade dela é o ampere, representado pela letra A. E é interessante lembrar que a corrente elétrica tem dois sentidos. A gente fala de dois sentidos dela na hora de fazer as análises. Temos o sentido real, que é o sentido prático dela, que é bem óbvio por causa da questão do movimento de elétrons. Os elétrons vão sair do terminal onde tem mais elétrons até chegar ao terminal que tem menos elétrons. E esse terminal é o negativo, uma vez que o elétron tem carga elétrica negativa. E esse sentido real, então, mostra para a gente o que acontece na prática. Já o sentido convencional mostra para a gente o contrário. Ele sugere que a corrente saia do terminal positivo e chegue no terminal negativo. Durante as análises, é mais comum trabalhar com o sentido convencional, por questões históricas. E o sentido real, a gente lembra dele só em termos práticos, na hora de pensar no caminho do elétron, de fazer uma análise mais física do processo ali. Mas uma análise de um circuito elétrico mesmo, na hora de fazer o desenho, aplicar as leis básicas para calcular uma corrente, por exemplo, é muito mais comum a gente falar em sentido convencional. Então vamos trabalhar com ele. A corrente sempre saindo do sentido positivo, do polo positivo, e indo para o polo negativo da fonte. E a terceira grandeza que nós temos é a resistência elétrica. É uma característica dos elementos do circuito referentes à oposição de passagem de corrente. Ou seja, se uma corrente elétrica for fluir por determinado elemento, ela vai ter mais facilidade ou mais dificuldade, dependendo das características do elemento. E essas características aí resultam em uma resistência elétrica. Quanto maior for a resistência, menor a corrente que flui por aquele determinado elemento, dada uma mesma tensão. Então, se ligar ali em uma bateria 2 resistores, o de maior resistência vai ter a menor corrente. E a resistência elétrica é representada pela letra R, e a unidade dela é o ohm, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Podemos representar o resistor como esse zigue-zague aqui, ou como essa caixinha. Os dois têm o mesmo significado para a gente,
e vão ter aí seu valor de resistência elétrica. E uma grandeza muito importante para a gente também é a potência. Potência elétrica aparece aí em vários dispositivos, vários eletrodomésticos, e nos indica a velocidade de conversão de energia, ou seja, uma taxa de conversão, a capacidade de realização de trabalho, de converter energia que aquele equipamento ali, que aquele eletrodoméstico tem. Se a gente pegar então um chuveiro de 5.000 watts, o que ele pode fazer na verdade? Converter 5.000 joule de energia elétrica em energia térmica. Se eu pegar uma lâmpada de 12 watts, por exemplo, ela converte 12 joule de energia elétrica em energia luminosa por segundo. É claro que não chega no 100%, ele sempre tem uma perda. Cada equipamento que a gente usa tem ali um rendimento máximo. Mas, de maneira geral, aquela potência nos indica o quanto de energia elétrica se transforma naquele tipo de energia que o equipamento usa a cada segundo que passa. Isso vai depender do tipo de equipamento. A potência elétrica é representada pela letra P maiúscula e a unidade dela é o watt, que significa a mesma coisa que joule por segundo. E ela pode ser calculada através da expressão P igual a V vezes I, ou seja, ela depende da tensão que a gente aplica no elemento e da corrente que está fluindo por ele. E temos também a energia, que quando a gente fala de instalações elétricas, é uma grandeza mais comum, porque a gente está interessado em saber qual foi o consumo de uma instalação ao longo de um mês, por exemplo, para que ela seja tarifada de forma adequada. Essa energia é representada pela letra E, e uma unidade utilizada para ela é o joule. Mas quando a gente fala de instalações elétricas, o joule se torna uma unidade muito pequena. Então nós usamos o quilowatt-hora, que é basicamente a potência em quilowatt vezes o tempo em hora. E aí a gente chega exatamente nessa expressão aqui. A energia é potência vezes hora. Então o nome certo é quilowatt-hora, não quilowatt por hora. Um produto das duas grandezas. Então é só mesmo falar os dois em sequência, igual aparece aqui. Dentro das leis fundamentais de circuitos, nós temos a lei de Ohm, que é a mais básica de todas. De acordo com as experiências que o Ohm realizou, ele percebeu que em um mesmo elemento, em um mesmo resistor, a corrente cresce de maneira proporcional à tensão. E a resistência desse elemento pode ser obtida de acordo com a relação de tensão e corrente. Então, R é igual a V sobre I. E a gente pode fazer as variações dessa expressão para calcular a grandeza ausente. Então, se eu souber, por exemplo, tensão e resistência, eu posso calcular a corrente. É só mesmo aplicar essa expressão simples aí e fazer a manipulação dela sempre que for necessário. Temos também as leis de Kirchhoff, dos nós e das malhas. Essas leis de Kirchhoff nos falam aí a respeito do comportamento dos circuitos. O que foi observado que repete em todo circuito elétrico. Então, quando a gente fala das leis dos nós, todas as correntes que chegam a um nó, se forem somadas, resultam na soma de todas as correntes que saem daquele nó. Aqui nesse exemplo, então, nós temos algumas correntes chegando e outras saindo. A corrente 6 chega, e 2 chega, e 4 chega. Se eu somar esses três valores de corrente aqui em amperes, eu terei exatamente a soma das correntes I1, I3 e I5, porque elas estão saindo, igual foi informado aqui do lado. Temos também a lei de Kirchhoff das malhas. Ela já fala a respeito das tensões nos circuitos. Se eu estiver trabalhando com uma malha dentro do meu circuito, ou seja, um caminho, onde eu saí de um ponto e voltei até aquele ponto, independente do percurso que eu fiz, deu uma volta menor, ou pegando essa malha menor aqui, ou pegando a malha maior, a lei de Kirchhoff das malhas é válida. Ela nos diz que a soma das quedas de tensão em uma malha é igual à soma das elevações de tensão nessa mesma malha. Quando eu pego aqui então uma fonte de tensão de 10 volts, se ela é fonte, eu posso tratá-la como uma elevação, de maneira geral. Eu tenho aqui dois resistores nessa malha. Olhando essa malha, então, eu tenho uma elevação de 10 e duas quedas de 5. Ou seja, as quedas totalizaram a elevação. E se eu escolher essa malha maior aqui, tem que dar o mesmo resultado. Eu tenho uma elevação de 10, uma queda de 5, outra queda de 2,5 e a última queda de 2,5, totalizando aí 10 volts de queda e 10 volts de elevação, batendo aí certinho. E para as análises de circuito, a gente costuma fazer o cálculo das resistências equivalentes, ou seja, vários resistores no circuito podem ser substituídos por um único resistor que vão causar ali o mesmo efeito do ponto de vista da fonte. A corrente que a fonte fornece para a associação de resistores é a mesma corrente que ela forneceria para o circuito equivalente ou para o resistor equivalente. E isso daí significa que o consumo de energia é o mesmo. Se eu substituir, no caso aqui, eu tenho 4 resistores em série. Se eu substituir pela resistência equivalente correta, a energia que esses 4 resistores aqui consomem é igual à energia do resistor equivalente. E para o caso do circuito série, é só fazer uma soma.
Então, resistência equivalente é a soma de todos os resistores. Para o circuito paralelo, a resistência equivalente é a soma dos inversos. Ou melhor, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos, igual a gente está vendo aqui. Então, tem 4 resistores em paralelo. Eu vou somar os 4 inversos das resistências dele, e isso é igual ao inverso da equivalente. Então, no final, é só eu inverter a soma que eu terei o valor da resistência equivalente. Também é possível fazer essa resistência, o cálculo dela, pegando 2 resistores apenas. É só fazer o produto das duas resistências dividido pela soma. Então, eu teria aqui R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Depois de calcular o primeiro paralelo, eu posso fazer o cálculo do primeiro paralelo com R3. Calculando os 3 primeiros aqui, eu faço o resultado com R4. E aí eu consigo chegar ao mesmo resultado que eu chegaria se aplicasse essa expressão maior aqui. E para finalizar a revisão, eu vou falar com vocês alguns conceitos referentes à tensão alternada. Como eu falei com vocês, é uma tensão que varia a polaridade à medida que o tempo passa. Por isso que quando a gente trabalha com uma fonte alternada, igual está aparecendo aqui, ela traz essa ideia da senoide, que é a forma de onda que a gente está trabalhando, é o gráfico que essa tensão fornece, e ela não tem terminal positivo e negativo, porque eles variam à medida que o tempo passa. Quando a gente tem essa primeira parte aqui do gráfico, essa parte positiva, podemos supor que o terminal positivo é o de cima e o negativo é o de baixo. Quando essa tensão inverte, ela fica negativa, significa que a polaridade trocou. Então, se o positivo estava em cima, nessa segunda parte do gráfico, agora ele aparece embaixo. É basicamente isso que acontece. E além de ter essa variação da polaridade, a gente percebe também uma variação dos valores. Ele não é só o máximo positivo e o máximo negativo, ele varia à medida que o tempo passa. E isso daí está relacionado à questão de geração dessa tensão alternada. Lá na hidrelétrica, na questão do giro dos geradores, das turbinas, esse formato aí ficou bem fácil de ser gerado e é o que a gente utiliza aí em termos de transmissão e distribuição e instalações elétricas. Essa senoide pode ser descrita através dessa expressão aqui e ela traz todas as informações importantes da senoide. Então nós temos V de T, que é a chamada tensão instantânea ou tensão no tempo, é igual a uma tensão de pico, Vp, que é a tensão máxima que nós temos no nosso circuito. Então, tensão no tempo é igual a tensão de pico, que é o valor máximo, vezes seno de 2π, porque a gente está falando de uma função cíclica, vezes a frequência, nesse caso é a frequência a quantidade de ciclos por segundo, vezes o tempo, que ela é uma função do tempo, mais um ângulo de fase, que está relacionado ao deslocamento dessa senoide. Aquela que eu mostrei para vocês no slide anterior é uma senoide de 0 graus, mas ela poderia ter outro ângulo aqui no lugar desse θ. Então, primeiro, o valor de pico dessa senoide é usado para fazer a representação dela, mas na prática o valor RMS é mais utilizado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma tomada que é 127 ou 220 volts, a gente está falando dos valores RMS, ou valores eficazes dessas tomadas. E ele é uma função do valor de pico. Se eu estiver trabalhando com valor de pico e quiser chegar ao valor RMS, basta fazer a divisão do valor de pico por raiz de 2, igual a gente está vendo aqui. E esse valor é mais significativo porque ele representa uma espécie de sinal de valor médio dessa senoide. Ele não é exatamente um sinal médio porque a média de uma senoide é 0. Exatamente o que existe acima do eixo do tempo existe abaixo. Logo, essas duas informações se cancelam. Mas quando a gente tira aí o valor RMS, a gente está falando de um valor médio quadrático. É como se eu levasse essa função ao quadrado primeiro para depois tirar a média. E aí ela fica toda positiva quando eu levo ao quadrado. E esse valor RMS, então, vai ser muito mais usado. De maneira geral, quando a gente falar de um valor de tensão nas nossas análises, esse valor de tensão já é RMS. Inclusive, ele é usado para cálculo de potência. Quando a gente fala de potência em corrente alternada, eu só posso fazer esse cálculo usando valores eficazes ou RMS. Os valores de pico não têm essa função aqui. É só mesmo para fazer o desenho da senoide. Aqui nós temos a ideia do período e da frequência. Então, como eu falei, a frequência é a quantidade de ciclos em 1 segundo. Então, pegando aqui um intervalo de 1 segundo, eu tenho 3 ciclos, a frequência então é 3 Hz. A unidade dela é essa daí. E o período é o inverso da frequência, ou seja, se eu dividir 1 segundo para 3 ciclos, qual é o tempo que eu tenho para cada ciclo? Esse é o nosso período, o tempo de duração de um ciclo, normalmente dado em segundos ou milissegundos, dependendo da situação que a gente estiver trabalhando. E por fim temos aqui a questão da fase das senoides. Essa primeira senoide que aparece aqui no gráfico, em preto, tem uma fase 0 porque ela começa crescendo exatamente na origem. Ela está passando aqui pelo 0 e subindo
em direção ao pico que acontece a exatos 90 graus. Fase 0. Quando eu pego a senoide vermelha, eu percebo que ela foi deslocada para a direita, em uma certa angulação, no caso aqui 120 graus. Se a senoide foi deslocada para a direita, significa que ela está atrasada agora. É só imaginar que se ela deveria começar nesse ponto e está começando em um instante posterior, começou depois, ela está atrasada. Logo, a fase dessa senoide vermelha aqui seria 120 graus negativos. Enquanto a senoide azul, que começa em relação à origem aqui 240 graus defasada, nós temos um atraso de 240 graus, ou seja, a fase dela é menos 240. É claro que eu poderia pensar também que em vez de atrasar 240 graus, eu adiantei 120. É como se eu tivesse uma continuação dela aqui nessa primeira parte e eu tivesse deslocado essa onda para a esquerda. Se eu tiver feito isso, deslocamento para a esquerda, a onda foi adiantada em um certo ângulo. Então percebam que eu poderia falar que essa senoide azul foi adiantada 120 graus ou atrasada 240. O posicionamento dela seria o mesmo nas duas condições. Isso aí é só pensar. Se eu peguei uma informação ali de ângulo, subtraí 360 graus, eu tenho o mesmo ângulo. É uma volta completa, um ciclo completo, chegando no mesmo ponto. E esse daqui é o exercício que eu deixei para vocês no AVA para ser entregue na semana que vem. Então a data limite é 20/8. Vocês têm até as 23h59 desse dia para fazer a postagem nele. O exercício vale para as duas turmas, claro, o conteúdo vai ser o mesmo, as atividades também vão ser as mesmas. E vocês vão fazer aqui o seguinte. No exercício 1, eu passei para vocês um circuito, eu tenho alguns dados aqui e peço para vocês definirem o valor da resistência. Então ele é um exercício interessante porque vai usar todas aquelas questões que eu falei com vocês. Lei de Ohm, vai usar a questão da potência, vai usar a lei de Kirchhoff, para vocês conseguirem chegar nesse valor de R a partir das informações conhecidas. Então a única coisa que nós sabemos aqui é que a tensão da fonte é 20, eu tenho um resistor de 20 ohms, outro de 50, e que a potência nesse primeiro resistor de 20 vale 0,8. A partir dessa informação, eu preciso descobrir o valor da resistência R. Então vocês vão poder fazer a aplicação desses elementos aí, dessas expressões, dessas regras, né, dessas leis, e chegar no valor de R que foi pedido. E no exercício 2, eu peço para vocês diferenciarem tensão contínua de tensão alternada e explicar o motivo da preferência da utilização da tensão alternada na transmissão e distribuição de energia elétrica. Então isso daí é importante vocês darem uma olhadinha, façam uma pesquisa breve aí e descrevam rapidamente por que é a tensão alternada que é usada na transmissão e distribuição de energia elétrica e não a tensão contínua. E aí eu quero que vocês informem esses detalhes para a gente poder continuar na semana que vem. Então lembrando, amanhã é horário de atendimento a partir das 18 horas, só vir aqui no AVA de novo e olhar o link. E se for o caso, vocês podem me mandar e-mail também, ou entrar em contato pelo chat do AVA que eu respondo vocês. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.